Aí, pronto. Agora sim, vamos fazer isso de forma oficial, né? Sejam todos muito bem-vindos. Essa atividade é uma atividade que está sendo realizada especificamente porque vocês viram que o exame de ordem ele foi adiado, né, para o dia 30 agora não, né, 30 de agosto, vai levar então aí algum tempo até que a prova realmente aconteça, e nós estamos num período de estudos diferente, né, está sendo um pouco fora da rotina, enfim, e isso tem demandado aí por parte dos alunos alguma criatividade para conseguir, então, se manter ativo e estudando e não só não perdendo os conteúdos que já tiveram, como ainda dando conta de assimilar novos conteúdos conforme vão avançando aí ao longo do curso, né? Então, tem sido um grande desafio. Em razão disso, então, junto com o campus de Torres, depois o professor César vai dar as boas-vindas também para vocês, e o campus de Cachoeira do Sul, nós decidimos, então, convidar o professor Marcelo para vir fazer uma fala para a gente, né? E, então, a noite de hoje vai ser dedicada a isso. E lembrando, então, que a gente tem sorteio de algumas obras para fazer, então nós temos um Vademecum, que foi gentilmente cedido pela editora Saraiva, e algumas obras que foram cedidas pelo eles, então, 5 obras para preparação para a primeira etapa do exame de ordem e uma coleção completa para preparação para a segunda etapa do exame de ordem. Depois a gente decide como vai ser, então, o formato do sorteio, né? Levando em consideração o público que está presente, a nossa intenção é contemplar realmente quem está acompanhando a nossa atividade, mas depois a gente pensa, então, de que forma fazer isso de maneira democrática. Tá certo? Eu vou passar a palavra, então, para o professor César, para que ele possa dar as boas-vindas a todos. Muito obrigado, professora Alessandra. É uma alegria participar deste evento de preparação, pré-preparação dos nossos alunos do exame de ordem. Essa integração entre os campos que a tecnologia nos permite é o lado positivo que nós extraímos desse momento de isolamento social. Então, para mim, é uma alegria muito grande, enquanto coordenador de Direito de Torres, estar participando juntamente com a professora e também com a colega de Cachoeiro do Sul. E também quero fazer um agradecimento especial ao professor Marcelo, na qual sempre admirava muito o trabalho do professor, que de longa data tem essa preparação do exame de ordem, e para os nossos alunos será fundamental, então, pegar aqui algumas dicas, algumas ideias de preparação para esse nosso exame. E por fim, professora Alessandra, eu quero saudar especialmente e com todo carinho a todos os nossos alunos do Direito de Torres, de Torres e da UBRA, porque os alunos nesse momento estão sendo um ponto muito importante de apoio nas ações dos coordenadores, nas ações das direções. Então, a todos vocês, alunos, vou nominar aqui alguns que estão aparecendo na minha tela, a Cibele Saldanha, o Gabriel, ao Felipe, a Thaisa, a Sabrina, enfim, a todos vocês, o meu muito, muito obrigado pelo apoio que vocês estão dando ao direito da UBRA, e estamos, cada coordenador, esforçando ao máximo para passar logo esse momento e nós estarmos aí novamente acolhidos e em segurança nas nossas unidades. Então, professora Alessandra, muito obrigado. Estaremos aqui, então, agora ouvindo o professor Marcelo. Perfeito. Professor Marcelo, sem maiores delongas, eu vou deixar que você se apresente. Ao final, a gente pode fazer a apresentação do currículo, mas para a gente conseguir contemplar já nos primeiros minutos as informações que os alunos precisam, né? Se você quiser falar um pouquinho do teu currículo também, que é bem importante, embora a gente tenha procurado colocar ele bem direitinho ali no nosso folder, mas é importante que o pessoal saiba, então, afinal de contas, com quem eles estão falando, e depois eu faço a leitura do teu currículo. Agradeço o convite, Alessandra, agradeço a participação de todos aí, me sinto honrado, né? E é a primeira palestra que eu faço online, então, e em tempos de pandemia, a gente conversava antes, né, das superações, de mudança e adaptações. Mas o mais importante no meu currículo é essa vermelhinha aqui, ó, que estava todo mundo procurando, e eu conquistei ela em 1997. Sim, em 1997 tinha exame de ordem. Eu fui uma das primeiras turmas, né, que teve que enfrentar o exame de ordem, né? Isso em 1997. Então eu estava no 10º semestre, então dava para fazer a prova já no 10º semestre.
E naquela época a gente ainda recebia a carteira da OAB junto com o diploma, né? Na cerimônia de diplomação. Então eu me formei em agosto de 97 e aí recebi o canudo e já recebi a carteira da OAB. Isso depois foi mudado, e também é uma premissa da nossa conversa. A OAB decidiu não entregar mais a carteira da OAB na cerimônia, porque gerava um constrangimento naqueles que tinham tentado fazer o exame de ordem e não tinham sido aprovados. Eu tenho colegas da época que também não foram aprovados, né? E não receberam a carteira da OAB. Então, desde 97, ou final de 96, que se tornou realmente obrigatório o exame de ordem, a nossa experiência aí de exame de ordem, ela começa mais ou menos em 2005, né, que eu fui ser professor, enfim, do direito, e eu gostava muito dessa ideia de exame de ordem e queria entender um pouco mais o que estava acontecendo de muita gente não passar na prova da OAB, porque não era tão difícil assim naquele momento e tal. Então, aí eu acabei criando, então, uma história do exame de ordem. Então, desde 2005, eu fui coordenador de curso preparatório, professor de preparatório, e aí vieram os livros, e aí a gente começou a se especializar em exame de ordem e tal, e, enfim, a gente tem uma carreira já, um bom histórico de prova da OAB. Eu acho que isso é o mais importante, né, para comentar com vocês, e que a gente já viu de tudo mesmo, de tudo, de todo tipo de aluno, de todo tipo de reação, de todo jeito de preparação. A gente já viu bancas diferentes, não foi só FGV, antes foi CESP, antes a prova era regionalizada. Então a gente já viu de tudo, essa é a verdade. Mesmo assim, como no direito tudo depende, sempre tem uma exceção, a cada dia a gente vê coisas novas. A gente acha que viu tudo, mas não é tão tudo assim, sabe? Então, e é por isso que eu estou aqui conversando com vocês em relação à importância, né? E isso quero parabenizar a UBRA de enxergar que o exame de ordem é um ponto realmente muito importante dentro da vida universitária do aluno, né? Do direito. Como o TCC se tornou obrigatório, na minha época não precisava de TCC, então eu consegui escapar, mas o TCC faz parte realmente do histórico do direito dentro da graduação, como também o exame de ordem acabou se tornando também como, vamos dizer assim, o que as pessoas enxergam de fora, que é a prova obrigatória de final de curso, né? Então seria quase uma avaliação de tudo que vem antes. E eu vejo muitas reclamações, já vi muitas reclamações de alunos, graduandos, OABeiros ou examinandos, né? Dizendo, meu pai não entende que o exame de ordem é que nem fosse um concurso público, ele acha que é só mais uma prova que resume todos os últimos 5 anos da graduação. E é importante também, nesse momento, deixar bem claro que não é uma prova que resume os últimos 5 anos. Não é. O exame de ordem, ele não... Apesar de ser dito que é uma avaliação institucional ou do próprio aluno, ele não chega a ser tão assim. Eu posso, por essa razão, que tem gente que já passou no segundo semestre na prova da OAB. Então, o esquema de passar na prova da OAB é um jeito diferente. É uma estratégia para combater uma determinada prova. Ela não avalia o que a pessoa fez nos últimos 5 anos. Então, isso é importante até para mostrar para os parentes, para os familiares, né? Para o tio, para a mãe ou para o pai que diz, a tua prima mais nova já passou na prova da OAB, né? Então, passou de primeira e tu ainda não passou. Então, tem todas essas questões emocionais relacionadas ao exame de ordem, né? Então, com certeza, não avalia o que a pessoa estudou antes ou deixou de estudar, apesar de, claro, tem uma grande influência do seu histórico durante a faculdade, né? Aquele que deixa para estudar de véspera, aquele que não carrega o vadimeco, sabe? São pequenos detalhes que realmente tornam a prova mais difícil. Não impossível, né? Eu vou deixar aberto para vocês me interromperem, tá, pessoal? Tranquilo, professor. Então, conforme a ideia, então, dessa nossa conversa, vou chamar assim, a questão da pandemia, né, das datas que nós tivemos todas essas transferências,
A gente já era para estar já no segundo exame já do ano, já bem desenvolvido, mas infelizmente não é essa a situação. Então, o que nós temos hoje? Nós temos uma data do 30 de agosto, né, agora de 2020, como a prova da segunda fase do 31º exame. Né? O que eu posso dizer? Se sair realmente essa prova dia 30 de agosto, eu já fiz alguns cálculos, a ideia que nós temos ainda mais uma prova completa, toda uma edição completa, com primeira fase, dia 25 de agosto, o edital, eu imagino, 25 de agosto, uma prova lá para 25 de outubro, e a segunda fase em dezembro, início de dezembro. E a partir disso, nós teremos já o edital do 33º, mas com prova só para 2021. Então, um exame a gente tem completo ainda a expectativa de ter pelo menos um exame. Eu acompanho muito o que o presidente da OAB fala, o Conselho Federal, e ele disse que ele mesmo, nas palavras dele, que ele achava que nós teríamos mais um exame ainda esse ano. Né? Além da prova da segunda fase, nós teríamos mais um exame ainda este ano. Isso modifica e mexe muito com a cabeça com quem esteja estudando, seja para a segunda fase, seja aqueles que estavam esperando a fazer a prova agora, ou se formou lá recentemente, ou vai se formar no meio do ano, enfim, e gostaria já de fazer essa prova e final de 2020 já com a carteira na mão, né? Então a conversa é para vocês que estão estudando para a segunda fase e para aqueles que estão na expectativa, já começaram a preparação da primeira fase e estão na expectativa que ainda tenhamos ainda um exame este ano, tá? A minha premissa sempre, quando eu converso sobre exame de ordem, isso de forma genérica, então vai ficar gravado para qualquer pessoa que vai estudar para o exame de ordem, seja 2021, 2020, 2022, é a mesma, tá? Que é uma preparação de exame de ordem, também posso dizer que para concurso público, quem já é concurseiro, vai se tornar concurseiro, que uma preparação, ela não tem apenas um lado, na verdade a preparação ela tem dois lados. O que eu chamo esses dois lados? É uma preparação cognitiva ou didática, vamos dizer assim, que seria métodos de estudo, o que estudar, como estudar, quantas horas por dia, enfim, toda essa coisa que todos os professores geralmente já dizem, já está na graduação, a gente aprende a estudar, que não pode estudar de véspera, tem que resolver muitas questões, enfim. Isso é um lado apenas da preparação. E aí, durante essa minha experiência, desde 2005, eu descobri que não é apenas um lado, que tem um outro lado, e esse lado cada vez está mais forte, e é o resultado negativo do que a gente vê em reprovações de concurso, para exame de ordem, e inclusive para a vida. Tá? Então, em termos de enfrentar desafios, obstáculos, sempre tem dois lados. Então, tem a preparação cognitiva, né, que a gente chama de pensamento, de como fazer as coisas, e tem um lado que eu chamo de lado emocional, né, ou psicológico, enfim. Por que esse emocional cada vez mais ele é importante? Porque a psicologia também ela desenvolveu e vem desenvolvendo e descobriu, ou pelo menos hoje cientificamente é comprovado, que as emoções atrapalham a preparação, né? Os estudos, tudo. As emoções elas interferem muito mais do que se imaginava antigamente. Então, como é importante a gente perceber esse lado emocional, né? É muito importante, então, ver esse lado emocional. Então, uma preparação completa, ela é como se fosse uma moeda. Ela tem dois lados. Ela tem um lado cognitivo e ela tem um lado emocional, tá? Vamos chamar assim. Então, sempre como mesmo uma moeda sempre tem dois lados. Então, qualquer preparação completa tem que ser observado esses dois lados. O lado cognitivo e o lado emocional. O que acontece em momento, então, de pandemia? Justamente afeta mais esse lado emocional. Todos nós que estamos em home office, em quarentena, tem que usar máscara, enfim, tudo isso, e a gente não enxerga ainda a luz do final do túnel, espero que essa luz esteja bem próxima, né? Afeta totalmente, né? Uma preparação, os estudos, enfim.
E aí eu já vi esse meme, né, eu vou deixar o lado emocional para depois, mas eu vou trazer um pouco do que tem que ser feito, então, do lado cognitivo, né? Para quem está estudando para a segunda fase, o que é importante? Resolver provas anteriores, né? Principalmente questões e, claro, exercitar peças, né? A gente tem bastante tempo aí para exercitar peça, tem bastante tempo para resolver questões. Há um estudo, né, de cientistas ingleses. Eles fizeram uma análise sobre os métodos de estudos, os mais populares. E desses 10 métodos populares, eles dividiram os métodos em utilidade. E dessas utilidades, apenas 2 métodos de utilidade alta. Então, que tem grande efetividade. Um a gente já sabe, é estudar de forma antecipada e não de véspera, né? Então, estudar de forma gradual e progressiva, e não apenas o método de estudo JK, 5 semestres num dia só, né? Isso a gente faz isso como professora da graduação que eu fui do direito durante 3 anos, meus alunos estudavam 5 semestres num dia, 5 meses num dia só antes da prova. Então, isso realmente não vai funcionar. E, claro, resolver questões, né, de provas anteriores. Então, esses 2 métodos, né, são métodos comprovados cientificamente e têm utilidade altíssima, com resultado efetivo. Então, resolver questões de provas anteriores, exercitar peças, né, considerar os problemas das peças, entender, ler a leitura, a interpretação dos enunciados das peças, né, entender, né, e isso é algo comum. Mas algo que as pessoas não colocam na sua preparação de segunda fase é entender como é feita a pontuação. Nós temos, então, uma peça que é 5 pontos e 4 questões que também valem 5 pontos. Então, nós temos 2 lados da peça, tá? E essa peça, a soma precisa ser 6. E desses 6, então, eu preciso entender como é que é feita a pontuação da peça. Então, e a pontuação das questões. Eu trouxe alguns exemplos de como é feita a pontuação. Então, por exemplo, identificar o endereçamento. Acertar o endereçamento de uma peça vale 0,10. Se tu for olhar todas as peças, independente da disciplina, né, geralmente é 0,10. Fazer uma qualificação correta é mais 0,10. Então, colocar lá o artigo correto é mais 0,10. Então, fazer lá... trazer, por exemplo, um artigo ou fazer o pedido correto é 0,30. Então, cada parte da peça ela tem uma pontuação. Então, trabalhar a segunda fase com um manual debaixo do braço, né, sabendo a pontuação de cada um, então é algo bem mais fácil. E no momento que a gente está fazendo a prova, a gente já sabe, ó, acertei o endereçamento, aqui eu já estou ganhando 0,10. Aqui eu estou acertando isso, eu estou ganhando mais 0. Então, é importante tu mentalizar a pontuação e é bem fácil de fazer isso. Lá dentro do site da OBFGV tem lá o padrão de respostas. Então, basta procurar as edições anteriores e procurar o padrão de resposta de cada peça e ali vai explicar exatamente como é que é feita a pontuação, além do gabarito da segunda fase. Então, é bem fácil de entender e é bem fácil estudar pelos padrões de resposta, né? Então, essa seria uma parte, assim, de como estudar a mais nesse tempo de pandemia, quando se tem mais tempo. Geralmente, uma prova de primeira fase, o tempo entre primeira fase e segunda fase é 45 dias. Imagina, nós temos aí, o pessoal está estudando para a segunda fase já faz alguns meses, né? E hoje, tendo a data hoje de junho, início de junho, então nós temos ainda mais 2 meses para estudar segunda fase. Então é uma oportunidade de fazer coisas que não se faziam antes, né? Ou que não se planejava. E entender a pontuação de questões e peças é algo que a maioria não faz, mas deveria fazer. Não fazem porque sempre é alegação. Eu não tenho esse tempo para estudar. Hoje as pessoas têm esse tempo para estudar, então elas podem fazer coisas que não fariam quando não tivesse esse tempo, tá? Saber identificar a peça também, né? Saber identificar a peça, observando aquelas peças que eu considero inimigas, que pode, por uma mudança de uma palavra, no tributário tem muito isso, muda uma palavra, já não é uma determinada peça, é outra, e, enfim. Então,
tem que entender como identificar uma peça diante do enunciado, de uma interpretação. Isso é importante. Não adianta decorar modelo de peça. Muita gente acha que segunda fase é decorar modelo de peça. Não é possível. Imagina estudar, quem vai fazer civil ou processo civil, decorar as peças. Inúmeras peças. Ou empresarial também tem diversas peças. Então, o negócio não é decorar modelo, e sim entender a construção de cada peça. Ela tem mais ou menos alguns pontos básicos, e também, né, saber identificar a peça e diferenciar as peças entre elas. Então, isso é essencial e tem bastante tempo. Vamos aproveitar o tempo aí para fazer isso, né? Outra coisa que eu sempre digo na preparação de segunda fase é estudar aquelas peças que mais caíram. Então, se há uma tendência de peças que mais caem, por exemplo, eu vou estudar mais as peças que mais caíram. Não significa que eu vou deixar de estudar outras que nunca caíram ou caíram muito pouco, não. É dar mais atenção àquelas que mais caíram, porque provavelmente vai continuar sendo essa tendência, né? Em concurso público a gente tem muito dessa ideia de tendência das questões, de banca, né? De observar o que vem sendo cobrado e saber uma ideia do que pode ser cobrado. Então, é ter a tal bolinha de cristal. Cada um pode fazer isso, tá? Saber marcar o vade-mecum, é muito importante saber marcar o vade-mecum. Destacar os artigos, tem gente que usa 2, 3, 4 cores, uns marcam... enfim, tem vários modelos de marcação de vade-mecum e é importante a pessoa entender o que ela está fazendo, tá? Do tipo de marca-texto. E, claro, não pode anotar no vade-mecum, além, né, só pode marcar, por exemplo, súmula, né, marcar um outro artigo junto, né, mas não escrever uma frase, identificar aquele artigo com uma palavra ou com alguma coisa assim, ou com um quadradinho, ou com um X, não dá para fazer isso, que eles recolhem o vade-mecum. Então, é importante se apaixonar, casar, noivar e casar com o vade-mecum nesse momento, porque a gente sabe que o vade-mecum durante a faculdade é meio esquecido, né? É coadjuvante. Apesar de o vade-mecum dizer vem comigo, na verdade ele fica em casa há muito tempo, né? Então, eu sei que as pessoas vão dizer, professor, mas é pesado demais e tal, mas, olha, não é justificativa, né? Não é o peso que coloca numa mochila, tem uma pasta bonita, enfim, mas é importante. E tem, claro, tem aqueles alunos que levam o vade-mecum na sala de aula, mas eles deixam dormindo o vade-mecum, eles não abrem, né? O professor diz o artigo e ele fica lá fechadinho, bonitinho. Então, é um momento realmente de estudar bastante o vade-mecum, entender aquele monte de legislação e fazer as marcações corretas, entender aquilo lá, a estrutura do que está se fazendo, né? É proibido, né? O edital proíbe qualquer tipo de estruturação de peça. Então, se o fiscal olhar e entender aquilo ali, que tu está montando uma peça baseada nos teus rabiscos, nas pinturas, isso pode dar problema. Mas é muito raro, a gente não sabe, assim, é muito raro simplesmente pintar com 3, 4 cores, mostrar que está sendo feita uma ilegalidade ali, é muito difícil. Eu não realmente desconheço caso que seja por pintura, mas a gente sempre pede para usar no máximo 3 cores, para não ficar um arco-íris, né, um vade-mecum, né? E também é importante estudar com material adequado, segunda fase, né? Hoje a gente tem um mercado editorial muito completo, com muitos livros de segunda fase, livros de passo a passo, modelo, enfim. E, inclusive, vai ter então, um sorteio, né, da coleção, né? Conforme a Alessandra já comunicou. Então, essa aqui é justamente essa coleção aqui, a qual vai ser sorteada, Passe na OAB, completaço. Esse aqui é um volume de civil, são 7 volumes, então serão 7 divididos, eu acredito que seja um para cada ganhador, né, para dar mais oportunidades. Então é o tipo de livro que tem roteiro, passo a passo, modelo de peça, tem súmulas selecionadas das súmulas que mais caem, ou probabilidade de cair, tem as questões discursivas já comentadas, né, pelos autores, e peças profissionais comentadas, além dos modelos, enfim, né? Então é um livro bem completo, tem uma coleção 2020, então, que vai ser sorteada aí para os nossos alunos da UBRA, né? E tem todos os outros 6 volumes, fechando aí 7 volumes no total.
tá? Então esse aqui é sorteio, já estou fazendo uma indicação. Quem não ganhar, tem todas as livrarias aí, ok? Então é importante sim estudar, não adianta pegar um livro lá com 1.200 páginas para estudar, realmente não é o objetivo. O objetivo é vencer uma prova, não aprender direito. Mais ou menos isso, né? Isso seria, assim, resumidamente, sintetizando, para qualquer momento, a preparação para a segunda fase, tá? Temos aí, então, seguindo, vou falar um pouco sobre a preparação de primeira fase, e depois eu fiz um roteirinho aqui, e depois nós vamos para a preparação emocional, tá? Então, indo para a preparação para a primeira fase, temos alguma interrupção, alguma pergunta, enfim, esse tipo de coisa sobre a segunda fase? Eu acho que está bem, professor. Eu só quero aproveitar, então, essa pequena pausa para registrar a presença da coordenadora do curso de Cachoeira, a professora Rosane. Peço desculpas, professora, eu não vi exatamente se quando nós começamos as falas a professora já estava aqui conosco, mas, professora, se quiser dar uma palavrinha aqui para os nossos acadêmicos e dar um oi para o nosso palestrante, pode ficar à vontade, se quiser abrir o microfone, dar um oi para o nosso palestrante, ou se podemos também deixar isso para um momento posterior. Só porque eu não queria ser indelicada e como a gente fez, né, esse momento introdutório com as coordenações participando. Ah, a professora está sem áudio, que pena. Bom, tá bem, professora, de qualquer forma, como já tinha sido anunciado antes, né, a atividade, ela é em parceria com o 3Camp, foi realmente a intenção foi que a gente conseguisse reunir os nossos alunos e ter a oportunidade de ouvi-lo. Professor, peço desculpas pela interrupção, Bem capaz. vamos dar continuidade, então. Não, bem capaz. Então, vou passar para a preparação para a primeira fase, então. Tá? Como começar a estudar para a OAB? Isso é uma pergunta que a gente ouve bastante, geralmente em palestras, eventos dentro da graduação, dentro das faculdades. Quando é que eu começo a estudar para a OAB? Né? Tem gente que inicia o primeiro semestre já pergunta, né? O que eu preciso estudar para a OAB? E eu acho que a preparação da OAB ela é uma preparação progressiva, né? A primeira pessoa tem que entender o que está acontecendo na faculdade, na graduação, enfim, e deixar isso, acredito que uma preocupação específica em relação ao exame de ordem, a partir do meio da faculdade, é possível já começar. Eu sei que muitos cursos oferecem questões da prova da OAB ou de concursos nas suas provas objetivas. Então, é claro que o aluno ele já vai sentindo como é que é uma prova da OAB, mas assim, de a pessoa começar a se preocupar, assim, eu preciso já começar a olhar o que vem caindo, enfim, já no meio da faculdade, porque pode fazer o exame de ordem no último ano. A Marília falou que começou no 7º semestre. Tá ótimo o 7º semestre. Mas a partir do quinto semestre, já dá para começar a dar uma olhada, verificar o que está acontecendo. Enfim. Por quê? Porque no último ano, então, teoricamente, no 9º semestre e no 10º semestre, já dá para fazer a prova. Então, quem começa, por exemplo, no 6º, no 7º, está de boa, está tranquilo. Isso depende muito do ritmo, o que vai ser feito em termos de o que eu vou olhar para o exame de ordem, a partir de agora, o que eu vou fazer. Então, a partir do meio do curso, já está bem razoável de começar a olhar, de resolver questões, de ter uma curiosidade, de ver se está passando muito, se está passando pouco, enfim, se inteirar de forma assim, bem razoável. Então, como começar a estudar? Tá? Essa é uma pergunta. Por onde começar a estudar? Sempre começa a estudar com a última prova. Então, eu quero estudar para a prova da OAB, então eu vou descobrir o que foi a última prova. A última prova para nós agora foi a 31ª. Então, eu vou pegar a 31ª e vou resolver a 31ª, para depois eu tentar pensar o que eu vou fazer depois. Então, o primeiro momento é pegar a última prova. E aí, aqui é uma coisa interessante. A gente pega a última prova, são 80 questões, resolve as 80 questões, tá? Então, no momento que decidir, eu tenho que começar a estudar, pega a prova e resolve essa prova. Mas resolve em um sentido diferente um pouco. A gente resolve da seguinte forma. Eu peço para não chutar. Se não sabe a resposta, não chuta, tá? Porque isso vai ser importante para depois. Resolver a última prova é como a gente, por exemplo,
tá com um machucado no corpo e vai no médico. E aí chega lá no médico e diz, olha, doutor, eu tô machucado, tá me doendo aqui, meu braço, enfim e tal, não sei o que aconteceu. O que o médico vai dizer? A primeira coisa que ele vai dizer é o seguinte, vamos fazer um raio-x. Então, ele não vai dar nenhum diagnóstico sem fazer um raio-x. Para nós que estamos estudando para exame de ordem, e também serve a mesma dica para concurso público, o nosso raio-x é fazer a última prova. Então, seja, se eu quero ser delegado, né, do Rio Grande do Sul, e eu quero estudar para delegado do Rio Grande do Sul, o que eu vou fazer? Eu vou começar pela última prova. Pego a última prova e resolvo. Aqui a diferença é, simplesmente eu peço para não chutar. Por quê? Se não souber, deixa em branco. Porque depois que resolver as 80 questões, a gente faz um quadro, né, com a coluna com as disciplinas desse lado, com uma coluna de acertos, com uma coluna deixada em branco e com uma coluna de erros. Tá? Por que isso? Vamos considerar as luzes da sinaleira. Deixar uma coisa bem didática. Então, se eu acertei as questões e estou marcando lá, direito constitucional tem 7 questões. Eu acertei 2 de constitucional, errei 3 e deixei 2 em branco. Então, aí nós temos 7, tá? Acho que eu fiz direito porque não gostava de matemática. Acertei 2, errei 3 e deixei 2 em branco. Tá certo, é 7. Então, o que significa isso? Luz verde em 2 questões. Eu tenho aí 3 erradas, deixo em vermelho, e deixo 2 em amarelo, que eu deixei em branco, porque eu não sabia a matéria. Não saber a matéria não é tão grave como cruzar o sinal em vermelho. Porque se eu não sei a matéria, eu sei que aquilo eu não estou ignorando, eu não sou ignorante em relação a... Não tem uma gravidade de eu saber, eu tenho certeza que é isso, e vai lá e marca e erra. Isso existe uma gravidade, tá? Porque provavelmente a pessoa estudou mal, ou não lembra mais, ou faz muito tempo. Existem diversos motivos porque a pessoa errou. Então, para mim, é uma gravidade. Agora, se tu deixar em branco, né, nessa análise, é porque tu simplesmente, isso aqui eu nunca vi. Controle de constitucionalidade eu nunca vi. Então, eu vou deixar em branco. Isso não quer dizer que tu não está errando a questão, mas que tu não viu ainda a questão e que tem oportunidade de ver isso no futuro. E se tu acertou 2, ótimo, né? Se não foi chute, foi de forma definitiva. Então, aí verifica dentro das 7 questões, né? Se a pessoa já tem uma compreensão quais são os temas, ela já verifica. 2 questões que eu acertei em constitucional. Uma foi do artigo 5º. O artigo 5º eu já decorei, já sei de cor o artigo 5º dos direitos. Aí tem lá mais uma outra questão sobre o Poder Judiciário, que já viu na faculdade e sabe, e acertou o Poder Judiciário. Opa, tá muito bem, Poder Judiciário tá bom, os direitos fundamentais, artigo 5º, tá beleza. O que deixou em branco? Controle de constitucionalidade. Isso eu vou ter que estudar. Agora, se ela errou, colocou lá, dentro lá do Poder Legislativo, errou lá, sei lá, um número de integrantes do Senado, porque ela tinha certeza que era um determinado número, né? Então, aí tá alguma coisa errada, estudou errado, viu errado, enfim. Então, aí tem que ter uma maior dedicação àquele erro. Então, essa análise de acerto, de deixar em branco e o que errou, é o que o médico, quando retoma o raio-x, ele vai dar o quê? Ele vai olhar o raio-x e vai dar um diagnóstico. Eu sabendo, né, esse é o nosso diagnóstico, é a nossa folha com as colunas, a gente olha as colunas e a gente já sabe, a gente tem um diagnóstico. Olha, direito constitucional, fui bem, sabe? Fui bem em determinado 2 temas, mas outros 3 temas eu errei. Então, é importante essa análise, então, da última prova, depois de resolver, e verificar como é que a pessoa foi. Sem isso, não dá para abrir livro, não dá para pensar em comprar curso, não dá para fazer nada. Não dá para partir sem fazer um raio-x. Se a pessoa acha que aquele raio-x não condiz com a verdade, porque talvez ela achasse que direito constitucional era o que ela sabia de tudo, é muito simples. É que nem na medicina também. Vai buscar uma outra opinião, vai fazer um outro raio-x. Pega a penúltima prova e faz a penúltima prova. E ela vai te dar uma resposta, tá? Por que eu falo isso e repito isso? Eu, como professor, muitas vezes, e como os professores estão assistindo, a gente enxerga determinados alunos e diz, aquele cara é muito bom, aquele ali, enfim,
o cara é bom, é esforçado e tudo mais. Na hora da prova, o resultado é diferente do que a gente achava. Então, eu acredito muito que a prova ela é mais fiel do que a nossa subjetividade como professor. E aí a gente pode, daí, a partir do resultado da prova, a gente pode analisar. Que pode ser que naquele dia o aluno estava ruim, estava com a cabeça ruim, enfim, ou a preparação teve muitas interferências. Então, tudo isso pode acontecer. Tá? Então, sempre começa com a última prova, com esse resultado, com essa ficha, né? Porque justamente são 17 disciplinas, com todas as colunas, acerto, a erro, e enfim. A partir disso, eu consigo daí fazer o meu cronograma. Tá? O cronograma é essencial, porque é a organização dos estudos. É saber o que eu vou estudar na segunda, o que eu vou estudar na terça e na quarta. Quem vem da graduação, ele já tem essa ideia, né, de organização. Continua. O que eu vejo é que quando termina a graduação, as pessoas vão fazer a prova da OAB, e aí elas não têm organização. Elas não têm. Aí eu pergunto, tá, mas o que tu estuda segunda? Ah, segunda eu vejo, eu acordo e hoje, assim, hoje eu acordei, hoje eu vou estudar direito empresarial, tô com uma saudade de títulos de crédito, né? Vou estudar títulos de crédito. Não funciona assim uma preparação. Não adianta. Ela tem que ter, eu saber o que é segunda, o que é terça, o que é quarta, o que é quinta, sexta, sábado e domingo. É importante manter essa organização. E é uma questão de hábito. Então, o que eu vou construir nesse cronograma daí? Eu vou construir todos aqueles temas e disciplinas que eu errei questões, bastante considerável, e vou dar maior atenção aos erros. Depois eu vou dar uma atenção um pouco menor àquilo que eu não sabia, porque vai ser um aprendizado novo, e aquilo que eu acertei, eu continuo, né? Não vou deixar de estudar, mas uma dedicação menor. Então, a dedicação maior é aquilo que a pessoa errou. Por quê? Porque a prova da OAB não cai só o que eu gosto. Ela cai 17 disciplinas, é muita coisa. Então vai cair grande parte assim, de coisas que a gente realmente não gosta. Exatamente, Marília. Eu palestrei em congresso em Bento, exatamente. Não me lembro o ano, mas acho que foi 2017 mesmo. Então, voltando aqui, então o cronograma ele precisa se dedicar às minhas deficiências. Isso é importante, tá? Além disso, o cronograma ele tem que prestar atenção também. Uma coisa interessante é verificar as coisas que eu sei também. Porque as coisas... e verificar a quantidade de matéria. Tá? E aí acontecem alguns problemas. Que acontece a seguinte dúvida. Ah, professor, direito ambiental tem 2 questões. Eu estudo ou não estudo para direito ambiental? Depende do tempo que a pessoa tem, depende se ela tem uma ligação com o direito ambiental, porque são apenas 2 questões. A prova da OAB, diferente do concurso público, eu não preciso acertar o maior número de questões possíveis. Eu preciso fazer um mínimo, 40. Como geralmente as pessoas têm pouco tempo ou querem estudar em menos tempo e atingir maior número de questões, às vezes fazer a escolha de Sofia e descartar determinada disciplina é normal. Não dá para sentir culpa porque está descartando, por exemplo, direito ambiental. Digo direito ambiental porque direito ambiental tem muitas legislações. Tem várias legislações. A prova é uma prova complexa em relação ao direito ambiental. Mas, por exemplo, eu não descarto totalmente direito ambiental. Porque sempre, todo ano, em alguma das 3 provas, caiu o artigo 225 da Constituição Federal, que está lá, vários parágrafos, enfim, fala sobre o direito ambiental. As competências ambientais em artigos anteriores também caem. Então, é uma leitura rápida que pode ser uma questão. E eu sempre digo, uma questão, muita gente fica com 39 acertos. O choro de alguém que ficou por uma e o choro de quem não passou por 10 é muito maior. Quem faz 30 acertos fica de boa. Agora, quem faz 39, o choro é desesperador. Eu já vi muita gente chorando na minha frente. É um negócio de tipo assim, complicado. E a gente percebe aí que tem um grupo muito grande que fica esperando a anulação de questões. E que na OAB e FGV são raras as anulações. Então, esse cronograma, então, ele precisa prestar atenção no que a pessoa tem dificuldade, o peso das disciplinas, e, por exemplo, ética.
né, que o professor de ética passou aqui. Ética, eu chamo ela da rainha das disciplinas, ela tem 8 questões. Então, 8 questões, sendo que é praticamente um estatuto. Nós temos ali o código de ética, o regulamento que quase nunca cai. O código de ética, mais ou menos, mas praticamente é o estatuto. Então, tu tem 8 questões, de 8, 7 estão no estatuto. E geralmente são os mesmos assuntos. E é uma lei que é uma lei considerada pequena. Então, por isso que existe o maior número de acertos em ética, e isso são dados da FGV. E para mostrar mais que não é simplesmente descartar as disciplinas com 2 questões, CDC tem 2 questões e ECA tem 2 questões, essas 2 disciplinas elas estão no topo das 3 disciplinas com maior número de acertos. Por quê? Porque CDC é um código, é uma legislação só. E é uma legislação muito simples de entender. Que nem o estatuto é bem simples também. E ECA também é uma lei um pouquinho mais longa, mas os assuntos se repetem. Então as pessoas acertam bem ECA, acertam CDC e são disciplinas de 2 questões. Então não é simplesmente descartar aquelas que são menores. Tem que considerar muito a relação do examinando com a disciplina, tá? Beber um pouco de água, que eu falo demais. E rápido. Então, montando esse cronograma, as pessoas daí começam a perguntar, professor, a gente coloca quantas disciplinas por dia? Minha sugestão são 2 disciplinas por dia. Porque se eu manter 2 disciplinas por dia, né, numa semana, em dias úteis, nós vamos ter 10 disciplinas sendo analisadas em 5 dias. Então, estudar, daí a outra pergunta, quantas horas eu estudo por dia? O ideal seria estudar 1h30, pelo menos, em cada uma das disciplinas, 1h30, tá? Pode ser em turnos diferentes, enfim, em outro horário, mas pelo menos 1h30 em cada uma das disciplinas. Eu mantendo de segunda a sexta 10 disciplinas, toda semana repetindo isso, fica atualizadíssimo os estudos. Muita gente, eu já vi isso, e aí eu vou mostrar o erro, que diz o seguinte, não, estuda segunda civil, terça processo civil, quarta penal, quinta processo penal. Se eu estudar uma disciplina por dia, eu vou começar com segunda-feira, civil. A próxima vez que eu vou estudar civil, estudando 17 disciplinas, vai ser 2 semanas depois eu vou retomar civil. E aí, quando retoma civil, provavelmente eu vou ter que dar uma lida anterior para ver onde é que eu parei as coisas e eu nem lembro mais. Então, no momento que eu consigo ter pelo menos 10 disciplinas, mantendo atualizadas semanalmente, fica top, fica top. Professor, e sábado e domingo? Sábado e domingo pode trazer outras disciplinas, já que são 17, né? Analisar e verificar o que é melhor, resolver questões, enfim, mas mantendo 10 disciplinas por semana e variando o sábado, quinzenalmente 2, com outro sábado pega mais 2, né, com as de menor potencial ofensivo, vamos dizer assim, aí a gente vai trabalhando, dá para fechar aí as 17 disciplinas de forma assim, graduais, né? Então, 2 disciplinas, 1h30, né? É bastante interessante por dia, aí, fechando 3 horas. Não precisa ser um turno inteiro, 3 horas, porque tem gente que trabalha, estuda, enfim. Dá para estudar de manhã, dá para estudar de noite, dá para estudar na hora do almoço, no transporte, né? Não precisa ser 1h30 inteira, ela pode ser cortada 1 hora e depois mais meia hora. As pessoas elas ficam muito fixadas que elas precisam estudar um turno. E aí, o que elas veem com a gente? Professor, eu não tenho um turno para estudar, porque eu trabalho, tenho filho, tenho família, enfim, esse tipo de coisa. Mas a gente não pede um turno, a gente pede 3 horas, e essas 3 horas, ela pode ser dividida durante o dia, tá? Tem que fazer sacrifícios. Mas eu acordo 1 hora mais cedo, vai dormir 1 hora mais tarde, enfim, tem que fazer sacrifícios, tá? É como o William Douglas diz, né? Aí ele se fala em relação ao concurso público, né? A dor é temporária, mas o cargo é para sempre. Então, eu digo para exame de ordem, né? A dor é temporária e depois a carteirinha vermelha é para sempre. Ó. Isso aqui ninguém me tira mais. Ó. Deixa eu mostrar aqui. Ó. Né? Então, é mais ou menos isso. Sobre os métodos de estudo, eu já falei. Precisa resolver muitas questões. O maior número de questões resolvida, melhor, porque é um dos 2 melhores métodos de estudo. Então, 5 livros aqui ó, são de questões comentadas, tá? Vão ser sorteados. Então, isso aqui, ó, olha o tamanho. Aqui tem
30 edições do exame, né? Sendo que tem exames aí de, pelo menos, tem mais de 3.000 questões, tem aqui nesse livro aqui de OAB FGV, tem bastante coisa para resolver aí, tá? E boa sorte para quem ganhar aí, vamos estudar. Uma coisa também interessante é trabalhar com... As pessoas perguntam, o que eu vou estudar com caderno, faculdade, com apostila, com PDF, né? Caderno eu desaconselho, porque mesmo tendo o melhor caderno do mundo, não é o suficiente. E como eu falei antes, o mercado editorial ele é muito rico, ele tem muitas opções, então é fácil encontrar livros aí de teoria unificada, é o que se diz. Então, 17 disciplinas dentro de um único livro. Eu tenho um livro desses, antes que caia o resto dos livros, eu tenho um desse aqui, ó. Completácio é um livro de teoria unificada, aqui, ó, teoria unificada, e ele também traz questões comentadas, não tanto quanto o outro, mas esse tipo de livro vocês encontram aí no mercado, teoria unificada, que é um estilo de livro para preparação para a prova da OAB, tá? Serve para concurso também, enfim. E para fechar a preparação de primeira fase aqui, com o Vadimeco, né, pessoal? O Vadimeco atualizado sempre, desde a primeira fase. Tem muita gente que acha que tem que estudar. Eu só vou comprar o Vadimeco quando eu passar para a segunda fase. Não é assim. É importante estudar já na primeira fase. Tu já vai construindo o teu Vadimeco, marcando, né? E sempre o mais atualizado. A gente tem aí mais ou menos praticamente as principais editoras. Tem 2 Vadimeco por ano. Então é suficiente aí. É possível ter sempre o Vadimeco atualizado, tá? De preparação para a primeira fase é isso. Eu tenho só mais a última parte, que é emocional. Alguma pergunta? Vou deixar aberto. Sigamos o baile? Vamos lá, então, para a preparação emocional, então, a última parte, tá? Aqui já fechou praticamente quase 1 hora, para não cansar todo mundo. Tem uma frase, é um meme que eu acho muito engraçado, e eu falei desse meme lá no início, eu vou falar o meme, agora eu vou deixar para depois. O meme é assim, ó, se fosse estudar, tava ok, mas tem que enfrentar ainda, né? Tem que lidar com ansiedade, com medo, com estresse, né? Com culpa, com tudo mais isso. Então, se fosse só estudar, tava ótimo, mas tem muita coisa aí na volta de estudar, né? Tem muita coisa realmente além de estudar. Então, pessoal, o que nós trabalhamos aí em relação... o que nós temos aqui ainda? Ansiedade, eu pontuei aqui 1, 2, 3, 4, 5. 5 fatos em relação da preparação emocional, né? Ansiedade, medo, estresse, as pressões e culpas, tá? São o essencial aqui em relação à relação da preparação. E aqui a preparação emocional é também, eu não vou dizer só preparação emocional para o exame de ordem, não. É preparação para a faculdade, durante a preparação dos estudos, de trabalhos, de TCC, de tudo que seja envolvido à graduação. Então tem que ter essa preparação emocional. Quando a pessoa vai buscar um emprego, ela precisa também estar preparada emocionalmente para o que vai acontecer. Até mesmo encontrar o crush, né? Tem que estar preparado emocionalmente para chegar no crush ou conhecer na internet e no dia do presencial lá tem que estar preparado emocionalmente para o que vier, que às vezes acontece as coisas depois, né? Vê na superfície só quando vê lá o boy ou a girl ali na hora H, mas tem que ter essa preparação emocional para tudo, como eu falei, na vida, né? Para ser pai, mãe, enfim, tem tudo, sempre tem que ter a parte emocional, né? Importante não desistir, não desanimar caso não aprove de primeira. Exatamente. Já falando sobre isso, né, sobre a questão de não ser aprovado em primeira, a média, segundo a FGV, atualizada esse ano, é que a pessoa faça até 3 exames de ordem para ser aprovado, né? Então, ela vai rodar na primeira, ela vai rodar na segunda e vai passar na terceira, tá? Isso sendo aprovado, já não quer dizer que na primeira foi aprovado, não foi aprovado na primeira fase, né? Então, a pessoa pode ser aprovada na primeira, e depois roda na segunda, e depois vai. Mas em 3 edições, até 3 edições, a pessoa acaba fazendo. E isso, 75% dos examinandos tem essa rotina. Então, de fazer 3 exames de ordem,
até ser aprovado, tá? E quando passa dos 3 exames, existe uma queda, né? Existe uma queda de aprovação. Ou seja, cada vez mais o psicológico afeta isso. Então, o ideal é ser aprovado até a 3ª vez, né? Senão depois vai ter que prestar atenção que não é uma questão de estudo, e sim uma questão emocional. Então, sobre a ansiedade, né? O que a gente tem aí de ansiedade? A ansiedade, na verdade, é um excesso de pensamento futuro, né? Do que vai acontecer, enfim, esse tipo de coisa. E eu anotei algumas coisas assim que mais acontecem, ó. Professor, caso depois o senhor tenha alguma dica em relação à concentração para estudos. Beleza. Então, sobre a questão da ansiedade, tá? O que aparece mais que eu recebo? Ah, e se eu não passar? E se os estudos não forem suficientes? E se a prova for mais uma vez postergada, né, no caso de pandemia? E se não tiver prova em 2020? É tudo um IC, alguma coisa assim, é sempre projetando para o futuro. E aí vem a gente está aqui no agora, mas a gente está pensando amanhã, nos boletos de amanhã, que vai vencer. Tudo isso é ansiedade, a gente está preocupando com coisas que não aconteceram ainda e que vão realmente acontecer. E aí é uma questão também que afeta a concentração. Ansiedade afeta a concentração, medo afeta a concentração, estresse, as pressões, culpa, tudo isso afeta a concentração. Então, me perguntaram ali como enfrentar, como ter melhor concentração, é importante observar a origem. Se esses fatores de ansiedade, medo, estresse, pressão não estão afetando. Porque se estiver afetando, não adianta eu te dar um exemplo aí, vamos fazer mindfulness, né? Vamos fazer o presente agora, vamos meditar, vamos fazer, sei lá, o escambau, colocar uma musiquinha clássica no fundo, né? Não vai adiantar, pessoal. Se eu não entender que o que causa a desconcentração tem uma origem e tem que observar quais são as origens. E nós vamos chegar nessas origens agora. Então, essa ideia de se eu não vou passar, a prova vai ser difícil e tudo mais, é importante observar que o seguinte, são todas situações futuras, tá? São situações futuras. Há situações que eu controlo e há situações que eu não controlo, tá? Então, como a gente enfrenta essa ansiedade? O que eu posso controlar, tá? O que eu posso controlar? E se eu não passar na prova? Isso eu posso controlar. Então, eu vou o quê? Estudar mais, né? Vou me dedicar mais, né? E se não passar, faz parte do jogo. Vai ter mais uma outra prova depois. Não vai terminar. Vai ter outra prova e outra prova, tá? Então, tem que observar isso. É algo que tem controle? Sim, tem controle, tá? E se os estudos não forem suficientes? Estuda mais, de novo. Então, tu tem controle disso. Então, eu combato o futuro, o que pode acontecer com o presente e não ficar só ruminando, né? Do que pode acontecer, sendo que eu posso resolver e tenho controle disso nesse momento. E se a prova for postergada? Isso eu não tenho controle. Então, eu não tenho que ficar pensando se a prova vai ser postergada. Quem está estudando para a segunda fase é 30 de agosto. E depois a gente acha que vai ter uma prova lá em outubro, né? Então, se eu não controlo isso, deixa correr. Não fica me criando, me atrapalhando meus estudos. Isso é um pensamento que fica ali atrapalhando. Então, se eu não posso controlar, deixa passar, ok? E se a prova não for em 2020, vai ser em 2021. Também não posso controlar. Então, essas situações de ansiedade e tal, tem que pensar o que tu pode controlar. Se tu consegue controlar agora, beleza, tá? E eu estou fazendo, só estou trabalhando situações relacionadas à prova e não com ansiedade de coisas da vida particular, ok? O medo, a questão do medo também afeta a concentração. O medo é o medo de não passar, o medo da prova ser muito difícil, da prova cair coisa que não estudou, de o fiscal descobrir que tem cola dentro do vadimécum, né? Da água cair em cima da prova, né? De não conseguir estudar tanto. Isso são medos que acontecem normais em relação para quem está estudando para a prova, tá? Então, o medo, tá? É uma emoção que as pessoas, todo mundo acha que medo é negativo. E não é. Dentro da psicologia, a gente estuda que as emoções elas não têm negativa e positiva. As emoções, elas, na verdade, são algumas informações. E eu preciso saber o que quer dizer com isso. Se eu tenho medo, tá? Então, se eu tenho medo, eu tenho que parar para prestar atenção por que eu tenho medo. Ah, eu tenho medo de não passar. Se eu tenho medo de não passar, vamos racionalizar. Se eu não... é uma possibilidade de não passar? Sim.
tu tem 50% de chance de passar e 50% de chance de não passar. Então, é um medo normal, beleza. Como é que a gente vai enfrentar esse medo? Estudando mais, né? Então, a gente vai estudar mais. Eu tenho medo de escuro. Vamos imaginar, eu estou dentro de casa, cai a luz, apaga tudo as luzes, né? Como é que eu vou enfrentar esse medo do escuro? Primeira coisa, eu vou pegar meu celular e vou acender a luz. Eu estou sendo racional, eu não vou ficar parado, me esconder num canto, tendo o celular na mão, e vou ficar sofrendo medo do nada. Então, o medo, ele te gera ele te pede, né, uma atitude, e seja uma atitude propositiva, né? Então, a favor de evitar, de superar aquele medo. Apagou a luz, eu vou acender a luz do meu celular, né? Então, o medo do barulho, por exemplo, está acontecendo alguma coisa na janela, houve um barulho, parece que tem alguém entrando, a primeira coisa que a pessoa para pensar e pensa, o que está acontecendo? Será que é um fantasma? Um ET, um Drácula? Não, mas Drácula não existe. Zumbi também não existe. Então, essa é a racionalização, é uma forma de combater o medo, né? Sendo que o medo, ele é natural da gente, tá? Exatamente. Medo, mola propulsora. Então, o medo de não passar, eu vou estudar. Medo da prova ser muito difícil. Eu não tenho esse controle se a prova vai ser muito difícil. Se é uma prova muito difícil, eu vou tentar acompanhar essa dificuldade, observar outras provas consideradas muito difíceis, e basta procurar aí nos blogs, enfim, quais foram as provas, e vou resolver essas provas, para estar bem preparado para uma prova muito difícil, tá? De cair o que não estudou, então eu vou observar o que já caiu, o que pode cair. Então é enfrentar de forma racional esse medo, né? Da cola do vadimeco ser descoberta, é só não colar, não coloca a cola dentro do vade. Da água cair na prova, pega a água na hora de fazer e coloca no chão. Enfim, coisas racionais eu consigo driblar esse medo, né? Aquietar o medo. Sobre o estresse, né? O estresse ele interfere no rendimento, na concentração, de a gente ficar nervoso e de não conseguir realmente controlar, né? E essa ideia do estresse, ele tem vários estressores, né? Do que pode acontecer, de coisas externas, de coisas que acontecem aí fora, em relação à família, sei lá, alguma coisa que pode estar acontecendo, e gerar realmente um estresse. Mas o estresse, dentro da psicologia também a gente tem o estresse positivo, o estresse negativo, né? A gente acha que o estresse é só negativo. O estresse positivo é saber dar um gás, né? Dar o fôlego, beber o Red Bull e dar as asas. Então é algo assim, ó, que me joga para frente, que eu quero enfrentar isso e que faz bem, né? Gerar um certo desconforto é importante, que me dá foco, Então, por exemplo, eu que sou palestrante, antes de cada palestra, e eu estou acostumado todo ano a gente faz palestra em Gramado, até faço esse convite aí. Esse ano em Gramado, era para ter sido final de semana passado, foi transferido para outubro, e eu sempre sei, eu sei que tem um pessoal de Torres que viaja, vai para Gramado, o pessoal da Ubra de São Jerônimo também sei, Cachoeira do Sul, eu sei que o pessoal da Ubra vai sempre nesse congresso de Gramado, e eu vou estar nesse Gramado em outubro. E sempre quando eu entro, né, antes do palco, eu fico estressado, eu fico assim, será que as coisas vão dar certo? Eu fico agitado, mas é importante eu ter aquele agito para eu entrar assim, meio atropelando, assim, tipo, vou lá e eu sei que eu tenho um conteúdo, eu sei que eu estudei, eu não preciso gerar um estresse muito forte, senão aí eu vou ficar nervoso, aí eu vou me perder. Mas então é ter uma autoconfiança que a pessoa se preparou para aquilo, né? Então eu fico estressado, sim, antes de entrar na palestra, mas eu tenho certeza que a palestra está totalmente dominada, né? E que eu tenho, às vezes a gente, como palestrante, tem medo de falar menos do tempo, ou de cair, sei lá, enfim, mas a gente tem sempre esse controle e tal, tentando ter esse controle mental das coisas que vão acontecer, né? A questão das pressões também. Então aqui a gente tem as pressões internas, né? A nossa pressão interna de conquistar, de ser aprovado, né? De ganhar carteirinha, de ir lá no Facebook, no Instagram, mandar chupa FGV, enfim, um monte de barbaridade aí e tal, e passei com cedilha, e tem um monte de meme aí que a galera faz. Então, isso é uma pressão interna de conquista, de vitória, de mostrar para todo mundo que tu é capaz, né? E para ti mesmo também que tu é capaz, que estudou na faculdade, enfim, que está preparado.
Então, existe essa pressão interna, beleza, é ótima, é importante, mas ela não pode ser algo perfeccionista, uma exigência muito grande, do tipo, eu brinco sempre nessa situação que é como fosse apertar o botão, aqueles filmes que os caras estão brigando, e aí tem um botão lá verde, e tem que apertar o botão verde para salvar o mundo. E a pessoa fica esticando o braço, eu vou apertar o botão, eu vou apertar. Cara, a pessoa que está fazendo o exame de hora, ela tem que prestar atenção que se passar ou não passar, ela não está salvando o mundo de ninguém, e nem dela mesmo. Então, tirar um pouco essa carga, né, essa pressão interna que, se não passar, beleza, tem mais outro exame e segue o baile, vamos aprender, não era para ser aquela hora. Eu conheço muitas histórias que é tipo destino, que a pessoa, se ela tivesse passado na prova antes, ela não teria sido contratada pelo escritório da vida dela, do sonho dela. Então, tem essas coisas que ela passou no momento certo. Então, tem essa mística, vamos dizer assim, para quem acredita um pouco em espiritualidade, energia, vai compreender um pouco sobre essa ideia das coisas acontecerem no seu exato momento, como foi escrito aqui pela Marília. Né? Então, relaxa, toca à frente, e se for para ser, é para ser. Mas tem que fazer um esforço positivo e propositivo à frente. Motivação emotiva mais ação, acionar, né, o trabalho. Então, pressão interna é importante ter, mas com limite sempre. E, claro, tem as pressões externas, né, que eu acredito que são as que a gente mais sofre, dos pais, dos familiares, dos colegas, né? Eu já vi muita gente comentando, tipo assim, professor, eu detesto, a pessoa que não passou na prova, eu tenho medo de ir na reunião dos ex-formados, né, porque vai ter uma galera que passou na prova da OAB e os outros que não passaram. Então, acaba nessas reuniões separando o grupinho da galera que passou e da galera que não passou, né? Então, acontece isso, e o pior que acontece. Eu já vi várias gente falando isso, é engraçado, mas acontece. E tem gente que não vai porque não passa na prova da OAB. Tá lá no quinto, sexta vez e não vai nessas reuniões, porque as pessoas vão comentar, ela vai achar que estão comentando dela. Pô, tu viu a fulana? Já tá no 24º exame e não consegue passar. Então, essas coisas realmente, a pressão externa atrapalha. Então, por exemplo, situações que alunos já me vieram me trazer, professor, eu faço estágio em escritório e o meu chefe disse, olha, tem que passar na prova, né? Se tu não passar nessa prova, eu quero que tu se torne advogado aqui do escritório, mas eu só tenho uma vaga e tem um fulaninho lá que vai fazer também a prova. Então, gera essa pressão, né? Que daqui a pouco, se o cara não passar, ele vai ser demitido, porque ele não pode ser mais estagiário. Então, tem essas situações todas que tem que ser considerada, né? Como lidar com isso? Ficar de boas, porque não tem o que fazer. Eu acho que nesse momento é uma prova, é a aprovação própria da pessoa, né? Os outros é consequência. Se carregar todas essas pressões, aí realmente não vai dar certo, tá? Já seguindo agora para o final mesmo, finalzinho já, saber controlar o que... desculpa, não falei das culpas. A culpa de não passar ainda, de não ter passado, que os outros já passaram, né? Que eu sou burro, que eu não estudei direito na faculdade, né? Que eu matei aulas, que, enfim, estudou de véspera. Então, tem várias culpas que acabam atrapalhando também a concentração. E aí tem que observar o seguinte, são coisas que já aconteceram. E não tem como resolver elas. Eu não tenho como voltar atrás no tempo e fazer diferente. E isso acontece muito. Da pessoa querer... se eu fosse começar de novo a faculdade, eu faria totalmente diferente, né? Então, essa ideia da culpa, ela tem que ser meio que tipo, cara, não adianta, o que passou, passou. O que tu pode fazer agora é o que importa. Então, se eu estudei pouco, agora eu vou estudar muito, eu vou resolver, enfim, a minha vida nesse momento, tá? Então, tudo isso, ansiedade, medo, estresse, as pressões e culpa, atrapalham, sim, a concentração. E aí, quem tem dificuldade em relação à concentração, tem que observar dessas situações. Culpa, estresse, o que está fazendo a pessoa ser ansiosa, e isso interfere na concentração. Sem saber a origem, eu vou estar só tapando o sol com a peneira, tá? Eu posso me concentrar de outras formas, tentar dicas assim pontuais, que, por exemplo, eu vou estudar, eu vou desligar o celular, né? Eu vou fechar a tela do computador, eu vou ver só a videoaula, vou tentar estudar, ter iluminação, a iluminação é importante, ter uma iluminação
em cima do livro. Geralmente tem um local que não tenha tantas quadros, fichários, fotos, coisas assim que tiram a atenção. Então, imagina, tu tá aqui num livro, estudando Direito Empresarial, que é uma coisa maravilhosa, tá? E eu brinco com o empresarial, que eu fui professor de empresarial. Estuda empresarial, que é uma matéria maravilhosa, aí quando vê assim, olha ali, olha aquela fotografia que eu fui lá no festival de balonismo e conheci fulano e lá e tal, papapá. Cara, já era. O direito empresarial ficou lá, já era, fecha o livro e vai ficar olhando e tal. Então tem essas situações da distração. Você está vendo uma coisa que não está gostando, daqui a pouco olha para o teto e vê uma rachadura, e diz, pô, eu nunca vi essa rachadura, vai querer resolver as meias na gaveta, organizar, enfim, vai procrastinar, que é uma palavra tão em moda, né, que é justamente empurrar com a barriga aquilo que não gosta, tá? Então, essas situações, ela afina a concentração e tem um foco melhor, né? O celular, principalmente, em razão das distrações, né? É importante, então, saber controlar o que pode controlar, né? Então, tu consegue fechar essas distrações, tu consegue verificar de novamente as origens, né, da falta de concentração, né? E o que a gente pode fazer, a gente faz. O que não pode, deixa para frente, tá? Flexibilizar a vida nesse momento, né? A gente está em pandemia, tem que se aceitar esse momento, né? E não ser tão rígido. É importante não ser rígido, tá? Porque está sendo rígido para todo mundo. Então, aí eu volto na ideia também de não comparar com as outras pessoas que estão lidando diferente com a pandemia. Cada pessoa é uma pessoa. Então, se a pessoa está indo muito bem, lidando com a pandemia, tirando foto no Instagram, que todo dia está comendo um sushi, lendo um livro diferente, cara, isso não significa que todo mundo está fazendo aquilo. Então, não compara com isso. Cada um tem um jeito de lidar, sabe? Cada um lida de um jeito diferente em relação à pandemia. Não se compare, tá bom? E agir de forma positiva, né? Não é só pensar positivamente, vai dar certo, e não faz nada para dar certo. Então, tem que agir de forma positiva, tem que estudar, tem que se preocupar, né? Enfim. E para fechar mesmo, eu, nesse período de estudo, de preparação, enfim, eu encontrei uma palavra, e eu precisava disso para mostrar que todo mundo tem, sim, a possibilidade de ser aprovado, seja em OAB, seja em concurso público, seja na vida, né? E disso, da minha curiosidade, enfim, surgiu um livro e uma expressão que me identifica hoje como palestrante motivacional, enfim, é isso aqui, ó, poder da aprovação. O que é o poder da aprovação? Eu acredito em vocês, eu não conheço vocês que estão me assistindo, eu acredito que todo mundo tem esse poder da aprovação. Todo mundo, eu não conheço vocês. Pode ser que alguém tenha me visto uma palestra ou outra, mas eu não conheço vocês. Mas eu acredito que todos vocês, e eu também, nós temos o poder da aprovação, de ser aprovado naquilo que a gente busca ser aprovado. Qualquer coisa, seja concurso público, prova da OAB, seja aprovado na faculdade, no emprego que deseja, enfim. Esse poder de aprovação é algo que todos têm. Eu já vi gente dos níveis mais baixos de possibilidades, filho de faxineiro, filho de em situações ruins, que sabe, situação realmente complicada e que foram aprovados, que conseguiram ser juiz. A gente tem vários exemplos todos os dias na mídia de gente que saiu lá de baixo e com o próprio esforço conseguiu chegar onde queria. O que é isso? É poder da aprovação. Primeira coisa, acreditar que tem esse poder da aprovação é o primeiro passo. É acreditar em si mesmo. Se vocês não acreditam em vocês, eu acredito em vocês. Eu não conheço vocês, mas eu acredito que vocês têm esse poder de aprovação. Ah, professor, mas por que uns conseguem alcançar mais rápido e outros menos, né? Ou mais devagar, enfim. A diferença está no despertar, de entender que a pessoa se despertou para aquele poder, né? Que tem o poder de aprovação. Aquele que alcançou mais rápido o que desejava, se despertou mais cedo, acreditou nele, que tinha o potencial, que tem esse poder de aprovação como um poder inato que nós temos. Todos nós nascemos, uns despertam mais cedo, outros despertam mais tarde. Pessoal, agradeço muito. Espero que tenham gostado, pessoal. Excelente, excelentes dicas, professor. Muito obrigada. Foram muito importantes, não só
claro, para a preparação para a OAB, mas como foi dito, né, para esse momento, sem dúvida. Eu percebi que o pessoal foi fazendo as observações e alguns questionamentos durante a fala aqui no chat, né? Imagino que várias dicas, várias dúvidas tenham sido tiradas ao longo da fala, mas eu queria perguntar se de repente alguém gostaria de fazer alguma outra pergunta enquanto isso. Pessoal, vocês têm a liberdade de abrir o microfone ou continuar mandando as mensagens aqui pelo chat. Professor César. Professora Alessandra, se me permite, enquanto Claro que sim. os colegas vão mandando suas mensagens ali, e muitas mensagens até de carinho com o professor Marcelo, que fez uma excelente exposição para nós. Também quero saudar, eu vi aqui que o Gilberto, que é nosso presidente do Centro Acadêmico do Direito de Torres, está aí conosco, e também um aluno que está na fase final de formação, está próximo aí de chegar ao exame de ordem, então está aí colado nas dicas do professor, que são muito importantes. Mas, professor Marcelo, na opinião do professor, de toda essa preparação, tem uma atenção, os alunos precisam alguma dica se isso é importante ou não, na última semana, ou, de repente, incorporar isso no estudo? A seleção de súmulas, a escolha e leitura de súmulas, isso é uma dica importante, uma forma de estudo importante para o aluno antes da preparação do exame de ordem? Acho que mais principalmente para a segunda fase. Eu vou te responder que é para a vida. Né? Estudar enunciados, as súmulas, a gente sabe lá das fontes, mas a jurisprudência, cada vez mais, ela é importante para o nosso direito. Eu fui estudar, eu entrei na faculdade em 92. Em 92, a gente só falava em legislação. Eu tive um primeiro professor que veio falar de jurisprudência, foi o professor Araquém de Assis, né, que ele comentava e dizia assim, olha, segundo o enunciado, não sei o quê, a decisão, não sei o quê. E eu disse, cara, o que ele está falando, né? E foi o primeiro e o único professor durante 5 anos que pautava a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, do STJ, enfim. E aquilo, hoje, é uma coisa que é mais interferência ainda, né? É a nossa jurisprudência, são as súmulas da STF, da STJ. É gratuito, a pessoa pode entrar no site da STF, tem toda a Constituição Federal comentada através de jurisprudência. Então, a jurisprudência hoje ela é essencial para o aluno. É muito mais, eu vou ser bem sincero, ele é muito mais importante do que eu decorar a lei. O cara que sabe jurisprudência e vai num papo tipo assim, olha, segundo a STJ, o STF, pensa isso sobre o assunto, tu não precisa nem saber que lei, que artigo que é, mas se o cara sabe a contextualização do que o STF sabe, né, o STJ, enfim, o TST, assim, ó, é a melhor conversa, é a melhor aprovação social que a pessoa pode ter. Exato. Eu vejo da mesma forma, porque em algumas questões dissertativas, ou até mesmo nas peças, independente da área que for escolhida pelo aluno, a tese de mérito dele, ou a resposta, estará muito provavelmente ou numa súmula do STJ ou numa súmula do STF. Por isso que é bem importante, né, dar essa dica do aluno destacar no código, no VADME, com um marca-texto, aquela súmula talvez mais que já tenha caído reiteradamente nas provas anteriores. Eu acho que é uma dica também valiosa. Muito obrigado, professor Marcelo. Bem, pessoal, vamos, antes de nós iniciarmos o sorteio, né, que é um momento que eu sei que todo mundo está bem ansioso também, eu quero, enfim, agradecer a presença de todos, né, nós temos aqui acadêmicos, eu vi aqui a Jupira, querida, de Canoas, então nós temos acadêmicos aqui de vários campi da UBRA do Rio Grande do Sul, né, então, é claro, a arte acaba sendo São Jerônimo, Torres e Cachoeira, porque, enfim, a proposição do evento foi entre esses 3 campi, mas estamos aqui com outros acadêmicos também, de outros, de Canoas, por exemplo, né, que eu acabei de mencionar, então é realmente uma alegria recebê-los a todos, né, e professor Marcelo, tenho certeza de que essa presença e esse número de pessoas que estão aqui reunidas, elas estão aqui justamente por saber que o professor teria muito aqui a nos transmitir
de conhecimento. Então, em nome de todos que estão aqui, eu gostaria de te agradecer imensamente pela disponibilidade de estar aqui conosco. Obrigado, Alessandra. Obrigado a todos. Estamos aí. Bem, isso, pessoal, vamos fazer o sorteio então, né? Então, como a gente combinou, César, desculpa, você quer antes da gente fazer o sorteio, quer fazer... Não, só tudo fazer bem? um agradecimento ao professor Claro. Marcelo, já tinha feito antes, mas, professor Marcelo, mais uma vez, muito obrigado, né, acho que dicas valiosíssimas para os nossos alunos da UBRA, e que tomara que a gente consiga aí, até, né, professora Alessandra, até o dia 31 de agosto, aí, fomentar mais eventos preparatórios, com dicas, com participações, que vai ser bem importante, e sem dúvida alguma, o professor Marcelo é um grande parceiro aí nosso. Então, muito obrigado, professor Marcelo. Professor Alessandro, vamos lá, então, que os alunos estão ansiosos aí agora para o sorteio. Então vamos lá. Então, vamos dividir, então, a resposta. Nós temos 118 inscritos, a gente percebe que algumas pessoas, por problemas de conexão, acabaram entrando e saindo, eu mesma tive que sair algumas vezes para tentar resgatar algumas pessoas que estavam tentando acessar a sala, até peço desculpas por ter feito isso algumas vezes, eu sei que atrapalha um pouquinho, mas então vamos combinar da seguinte forma, então nós temos o Vadimeco, 5 da primeira fase, são quantas obras para a segunda fase, professor Marcelo? São 7. 7, aí bastante coisa. Então, vamos fazer o seguinte, quem sabe a gente divide aqui o sorteio de números, eu acho que a gente comentava agora há pouco sobre quem é bom em matemática, né? O professor Marcelo disse que não gostava muito, eu estou aqui fazendo a soma para dividir. Eu vou me incluir no time do professor Marcelo, antes que a professora me peça auxílio. Então, nós estamos com 13 obras para sorteio. Então, de professores aqui, nós temos, bom, o nosso palestrante, eu, o professor César, a professora, eu tinha visto a Maria Clara, eu não sei se ela, de repente, a Maria Clara, eu estou vendo ela aqui, e a Luísa, são 5 professores. Tem mais algum professor? Bom, vamos lá, então vamos dividir por 5, então o professor Marcelo vai escolher 3 números, de 1 a 116, a gente começa por aqui, e depois a gente segue para os demais, vamos lá. 17. 17, número 17 é a Manuela está na sala, eu tinha visto, aqui ó, tô vendo, Manu, abre aqui, amor, a sua câmera. Sim, a gente vai registrar, gente, pelo amor de Deus. Sim, né, a gente tá começando pelo Vadimecum, tá? Manu, abre a sua câmera um pouquinho. Aí Manuela, tem duas. Mendes, Sperling Mendes. Ali. Olá. Abriu? Calma aí que eu vou deixar você grande aqui na imagem, porque eu preciso registrar, Manu. Cadê, Manuela, aqui? Eu só vou te marcar aqui, Manu, para a gente registrar, tá? Dá um tchauzinho aqui para a câmera, porque vai ficar registrado. Muito bem, parabéns, Manu. Então, você está com o Vadimecum. A gente vai combinar assim, ó, eu vou recolher a parte das obras que estão com o professor Marcelo, vou levar tudo para a Ubra, eu aviso o dia que eu fizer isso, eu posto no Facebook, tá? Parabéns. Certo, muito obrigada. Obrigada, professor Marcelo, ótima palestra. Obrigado. Então, vamos lá, próximo número, professor. 61. 61, vamos lá. Isadora de Franceschi, que é de Cachoeira. Isadora tá na sala? Não tá. Perdeu. Pela ordem alfabética não tá. Vamos lá, professor, outro. 99. 99. Simone Nats Silva. Simone está conosco? Simone está. Simone, vamos abrir o microfone, abrir a câmera, dar um oizinho aqui para a gente registrar sua presença. Simone. Eu a vejo aqui na sala, mas ela não está. Bem, Simone, a gente vai esperar você abrir a câmera daqui a pouquinho para... Olá, ó. Muito bem. Tudo bem? Tudo. Parabéns, então, querido. Então, você fica com uma das obras de preparação da primeira fase, tá? Como eu havia comentado, então, a gente vai disponibilizar ali no campus. Então, para vocês que são de São Jerônimo, né? Dos demais, depois a gente combina de forma
diferente. Parabéns, então, você fica com uma da primeira fase. Uma palestra. Obrigado. Vamos lá, professor, terceiro número. 110. 110 é... Você não tinha dito 110? O que você tinha dito? 99. Acho que a Simone se inscreveu 2 vezes. É, a Simone se inscreveu 2 vezes. Não vale. Eu tô olhando aqui da Simone de novo, que estranho. Pô, mas ela acertou 2 vezes. Daí eu me inscrevi 2 vezes, porque eu não tinha recebido o link ainda. Você é malandra essa Simone, hein? Mas ela foi acertar 2 É vezes. muito sorte. E é sortuda, Marcelo? e é sortuda. Marcelo, olha só, como você, que foi o benfeitor, a gente premia a Simone duplamente? Não, uma vez só. Uma vez só? Então Sim. tá. Ó, Simone, mas foi sortuda hoje, parabéns. Vamos lá, próximo número, então, professor. 50. 50. Carolina Bergman. Carolina está na sala? Não, não tá. Ai, que pena. Eu pior que eu vi ela entrando. Vamos lá, professor, outro número. 2. Fabielle dos Santos da Luz. Fabielle está conosco. Tá. Tá, Fabielle, vamos abrir Tá, então né? a câmera pra gente. Fabielle, pega a Fabielle, acho que foi a primeira a entrar, inclusive, na sala. Eu acho que o pessoal não tá esperando, eles vão para um fundo melhor lá para se posicionar para poder ligar. Ó, já fui Olha, aprovado. Já foi aprovado. querida. Então tá, então você não se importa se a gente fizer um novo... Pronto, Fabielle, então tá bom, obrigada. Tá bem. Pronto, Fabielle foi generosa, gente, deixou a gente fazer o sorteio de novo. Número 3, então. 3, Matias Bortocello, que também entrou bem cedinho na sala. Matias, você está aqui conosco? Olha lá, ó. Muito bem, peraí, Matias, eu só vou te deixar aqui para eu registrar, peraí. Aí, tá com a câmera aberta, vamos abrir a câmera. Matias. Abrir a câmera só para eu poder registrar aqui. A gente fica com vergonha. Não fiquem com vergonha, gente. Matias, enquanto você vai gerindo aí a questão da câmera, olá, se quiser dar um oi. Olá! Parabéns! Obrigado. Muito bem, querido. Então, Matias, a sua nós estamos na terceira obra, professor? Terceira obra, né? Então, tá bom. Então, é a segunda obra da primeira fase de exame de ordem, tá, Matias? Então tá, obrigadão. Depois a gente combina, quando estiver lá no campus, a gente avisa. Certinho, Parabéns. Então, tá bom. Então, vamos passar para o professor César, por favor, são mais 3 números. Vamos lá, então. Vamos começar pelo pessoal. Vamos priorizar os primeiros inscritos, né, professora Alessandra? Número 7. 7. Natália de Souza Pradella. Natália está na sala. Será que tá aí? Eu tô vendo uma Natália aqui. Tá aqui! Aí. Natália, dá um oizinho pra gente. Oi! Tudo bem? Tudo bom? Parabéns! Muito obrigada. Muito boa palestra, professor. Obrigado. Obrigada, querida. Muito obrigada. Próximo número. Foi o 7, né? Foi o 7. Tá, agora nós vamos, então, pro dia do meu aniversário, dia 27. 27. Vamos lá. 27. Enquanto a professora... Thaísa Azambuja. Thaísa tá com a Azambuja. gente? Thaísa? Thaísa. Oi. Thaísa! Aí, apareceu. Dá um oizinho pra gente na câmera, Thaísa. Muito bem! Parabéns! Obrigado, muito boa palestra. Obrigado. Que bom que você gostou. Bem, vamos lá, prof. Mais uma. Mais uma.
Professor Alessandro, só antes de eu dar o último número, eu vi aqui que o professor João Alexandre Bittencourt, lá de Cachoeira do Sul, acabou entrando aí, e é um grande amigo, um grande parceiro que conheci aí na UBRA nesses últimos anos. Professor João Alexandre, um forte abraço, obrigado por estar aí conosco. E o professor Alexandre tem um grupo de pesquisa bem bacana lá sobre questões de criminologia, e está tendo bastantes atividades webinários lá, até internacional, trazendo internacional, então é um prazer contar aí com o professor Alexandre. João Alexandre. Último número, então, o número 54. 54, vamos lá. 54. É a Bianca Beatriz de Vargas. Eu acho que é aluna de Torres, hein? Porque ela mora em Capão. Eu acho que sim. Ela está conosco, a Bianca? Deixa eu ver aqui. Acho não está. Não está. Não tá, que pena. Gente, antes então de dar o próximo número, prof. João Alexandre, você não quer dar um oizinho aqui pra gente? Já que está conosco e ajudou tanto aqui na divulgação do evento também, foi uma ponte importante aqui pra gente da atividade com Cachoeira. Acho que o microfone dele está desligado. Oi, Ali. Aí. Oi, César. Tudo bem? Agora foi. Bem. E vocês por aí, como é que estão? Tudo tranquilo. Eu estava com o aniversário da minha filha aqui, não consegui entrar para assistir a palestra, infelizmente. Bem, que legal. Mas eu sei que foi um sucesso aí. Ah, Marcelo, é sucesso, né? Gente, vamos lá então, os alunos estão ansiosos. Professor vamos César, para o número último. 78. 78. Fabrício Augusto da Costa. Está aí conosco. Fabrício. E Fabrício, parabéns. Abre a câmera para a gente, Fabrício. Isso. Fabrício. Abre a câmera para a gente, Fabrício. Dá um oizinho. Um minuto. Tá bem, tá se arrumando. Tem muito que arrumar, mas tudo bem. Parabéns! Muito Valeu. bem, querido. Obrigado. Tá. É a obra da primeira fase, tá? Fabrício, Cachoeira. Cachoeira do Sul. Tá. Depois eu combino com o João Alexandre como é que a gente faz para a obra chegar até ti, tá? Fica tranquilo. Obrigado. Ótima palestra, Marcelo. Obrigado. Então, tá bem. Então, nós fechamos as 5 obras da primeira fase, né? A gente sorteou 5 ou 6? Sorteamos 6, o Vadimeco, mais 5. Tá, perfeito. Faltam 7 agora, né? Isso. Então tá, então a professora Maria Clara dá um oizinho pra gente, prof, para sortear 3 números. Se não quiser abrir a câmera, pode ficar à vontade. Se quiser cantar pra gente. Muito bem. Prof, vamos escolher mais 3? Vamos. Até que número mesmo? Até 116. Tá, então 113. 113. Vamos lá. Peraí. 113. Alvonir Aires Leite, que é de Cachoeira. Tá com a gente, Alvonir? Não, né? Vocês estão vendo ele? Não. Alvonir. Não está. Vamos, prof, vamos no outro. Então, 87. 87. A Jupira. A Jupira fica até o final, essa é valente. Essa é das nossas. Jupira, dá um oizinho aqui para o pessoal. Oi, boa noite. Muito obrigada. Parabéns pela palestra. Prof, me convida sempre, tá? Pode deixar. Jupira, eu vou combinar contigo depois como é que a gente faz a entrega da obra. Eu te chamo depois no WhatsApp, tá? Bem tranquila, prof. Obrigada. Então, tá bom. Então, você fica com um dos volumes da preparação da fase, tá? Obrigada. Obrigada, professor Marcelo. De nada. Obrigada.
Então tá, prof, vamos lá no segundo número. Professora, só uma pausa. Como é o nome do mascote aí, Marcelo? É a Cindy, ela tava chorando aqui na porta. Tadinha. Coitadinha. É. Vamos lá, prof, Maria Clara. 76. 76 é o Gustavo Fardim. Gustavo tá com a gente? Não está. Um próximo. Mais um, prof. 44. 44. Nivaldo. O Nivaldo Luiz Kuhn. Nivaldo, esse também é dos nossos, Valente, tá sempre junto. Nivaldo, eu vou abrir aqui para... Abre pra gente para dar um oizinho. Aê! Opa, sumiu de novo. Só deu um relancezinho pra gente. Nivaldo, você quer abrir a câmera para... Aí, ó, dá um tchauzinho pra gente, ó, tá oscilando um pouquinho, não tem problema, querido, nós te vimos aí. Fica registrado, então, Nivaldo ficou com a segunda obra da segunda fala. Ah, apareceu. Professora, tudo bem, professora? Bem, e você? Tudo bem, tudo jóia. Muito boa a palestra, professor Marcelo. Meus parabéns, obrigado. Gostei muito. Sempre chama a professora para essas palestras, tá? Pode São deixar. muito proveitosas. Obrigado. Que bom, obrigado. Coisa bem boa. Parabéns. Obrigado. Mais um número, prof. Maria Clara. 33. 33 é a Manuela. De novo? Acho que já tinha sido 33, porque saiu de novo a Manuela. Peraí, só confirmando se é a mesma. Ah. É a Manuela Ferreira Beling. Tinha sido essa Manuela ou tinha sido outra? Manu, já foi? Acho que era ela mesma. Tinha sido... Ah, é outra! Ih, olha aí, era a noite das Manuelas. Manu, dá um oizinho pra gente. Deixa eu abrir aqui minha câmera. Não sei se abriu. Não, não abriu, mas tudo bem. Tá. Fica registrada aí a tua presença. Acho que agora talvez possa ter aberto. Ai, tô com um problema aqui para abrir a minha câmera. Não tem problema, amor. Fica mas muito obrigada pela palestra, estava ótimo, muito proveitoso. Obrigado, Manuela. Obrigado. Bem, prof, foram 2 números contigo ou 3? Comigo? Foram 3 já os sorteados? 3. Tá. Então, nós estamos com 3 obras sorteadas da segunda fase. Aí a professora Luísa vai fazer o sorteio das... Eram quantas, professora? Desculpa, era 7? É isso. Então tá, prof. Luísa, mais 3, então, por favor. Vamos lá. Número 10 já foi? Número 10, vamos ver, ainda não. É a Júlia. Júlia Silveira Berbiger. Ai, desculpa. Júlia, você tá aqui com a gente. Olá! Dá um oizinho, peraí, Júlia, deixa eu só abrir aqui, que eu tô registrando as imagens. Dá um oizinho pra gente, Júlia. Oi! Parabéns! Obrigada, tava ótima a palestra, viu, professor Marcelo? Obrigado. Muito bem. Vamos lá, Luísa, mais uma. Bora, número 11. 11 é a Josiane... Ai, Josi! A Josiane Calpe Alves de Ávila. A Josi eu sei que estava aqui também. Cadê? A Josi também é minha aluna. Olha só. A Josi é a nossa heroína do Sajubra. Josi, dá um oi pra gente. Cadê a Josi? Acho que ela tá lutando lá com o celular para liberar a imagem. Josi, quando você conseguir liberar o áudio ou o vídeo, dá um oizinho aqui pra gente, tá? Só pra gente registrar. Daí, pra gente não vamos seguir com o sorteio. Prof. Luiz, acho que mais um, né? Vamos lá, número 17. 17. Esse já foi. Já foi. 23.
23 é a Melissa Campos da Silva. Tá aqui com a gente? Puxa, 17 era da Manuela, já foi. A Melissa tá ali, ó. E Melissa, você dá um oizinho pra gente poder registrar? Pode ser só o microfone, se você não se sentir à vontade. A câmera é melhor, mas se puder, dá um oi pelo microfone. Eu vi que ela deu um oi aqui pra gente no chat. Acho que ela tá com dificuldade. Gente, como o pessoal tá começando a sair, para não prejudicar o sorteio, eu vou avançar. Mas Josi e Melissa, se vocês quiserem abrir o microfone depois para dar um oi, mas fica registrado, tá, Melissa e Josi? Eu vou avançar, acho que falta só mais uma obra. A minha tá certa? Vamos lá, então. Número 94. 94. Roman Garber. Deixa eu ver se ele está aqui. Roman não está. Quer tentar mais um, Luísa? Vamos lá, número 88. 88, Thaís Herber. Cachoeira. Lá, Thaís. Tem uma Thaís aqui que eu não sei o sobrenome. Thaís Herber. Tem uma Thaís aqui que só tem o nome e não tem sobrenome. Será que é a nossa Thaís? Olá, Thaís que está com a gente. Pregão. Pode ser eu acho. Dou-lhe uma. Dou-lhe. Acho que vamos para outra, então. Vamos lá. Número 7, foi? 7. A Natália já foi, né? Natália de Souza Pradella já foi, né? Número 7 já foi. Já foi, aham. Ela já ganhou. Então, vamos lá. Número 72. 72, o Leandro Ferreira Correia. Tá aqui com a gente? Ó, o Leandro. Está. Prontidão aqui. Leandro. Deixa eu só, peraí, Leandro, que eu vou deixar você grande, que eu tô registrando aqui. Leandro, dá um oi aqui pra gente. Ele deu um oi aqui no chat, eu não vi. O Leandro deu no chat. Tá. Deu? Deu? Uhum. Então tá registrado. Então tá bem, gente. Então acho que foram todas, né? Vocês estão acompanhando comigo? Tá certo? Eu tô fazendo as contas aqui no dedo, acho que foram todas. Então tá bem. Acho que foi tudo isso mesmo, Natália. Tá bem, então, pessoal, obrigada. Então, são todos registrados aqui, fica tudo registrado no vídeo também. Depois eu pego as obras. Obrigada, professor Marcelo, mais uma vez, pela gentileza. Puxa, acho que caiu a conexão da Alessandra. Professora Alessandra... Mas ela volta. Ela volta. Vamos aguardar. Bom, enquanto a professora Alessandra não volta, eu vou, enquanto coordenadora aqui de Torres, quero agradecer ao professor Marcelo mais uma vez, muito obrigado. Conte sempre com a UBRA, conte sempre com os cursos de Direito da nossa unidade e estamos à disposição sempre que o professor precisar. Então, da minha parte, obrigado, muito obrigado mesmo. Agradeço. E um abraço também para as professoras que estou conhecendo agora de São Jerônimo aí, também um prazer, e que tenhamos um encontro aí dos cursos de Direito presencial para nós poder confraternizar todos juntos aí, para mim é uma alegria. Voltou, professor Alessandro, vai lá, professor Alessandro. Já fiz o meu encerramento, agora vai lá. Pode fazer encerramento, professor, fica à vontade. Não, já fiz. Estava só aguardando. Então, tá bem. Desculpa, gente, caiu aqui. Tchau, obrigada pela presença. Até mais, gente. Muito obrigado. Boa noite, foi um prazer. Boa noite, até mais. Até a próxima.